depois a gente fazer um conjunto desses bate-papo. Então, seja bem-vinda, Liliane. O grupo é seu. Boa noite. Para começar, eu sou Liliane Moreno dos Santos, sou técnica agrícola, formada em 2000. E trabalho aqui em Urbano Santos pela prefeitura, onde eu conheci o sisteminha no ano de 2013, final de 2013, foi implantado o primeiro sisteminha em Urbano Santos. E de lá para cá a gente já tem 10 sisteminhas instalados pela prefeitura com a parceria da Embrapa. E temos dificuldade, temos. Alguns beneficiários que são indicados não se enquadram no trabalho do sisteminha. Aí fica um pouco difícil o trabalho da gente. Mas quando a gente encontra um agricultor que se enquadra no sisteminha, ele desenvolve, que é uma beleza. Aqui, nós trabalhamos com o módulo, o tanque, que é o coração do sisteminha, como o professor Luiz Guilherme fala. Aí nós temos o aviário, temos o minhocário e a hortaliça. Aqui não teve avanço na parte da codorna e nem do porquinho da Índia. O povo não se interessou aqui, os beneficiários. Mas é uma tecnologia ótima que ajuda a melhorar na renda do agricultor. O sisteminha é tão bom que eu tenho o meu mini sisteminha. Um mini minhocário, um mini aviário. Só o tanque que eu fiz um pouco maior. Fiz ele de 3,5 por 4. Mas aí vai de cada um fazer o tamanho que quer. E a gente tem dificuldade, tem. Se você passa uma semana sem ir visitar o agricultor, quando você vai, o sisteminha está totalmente diferente. Mas não são todos. São alguns que torna o trabalho difícil da gente. Mas a gente vai levando. E como aqui a região tem muito material, fica mais fácil para eles. A prefeitura entrou com a parceria com a Embrapa, e eles entram com a mão de obra e os materiais rústicos. A prefeitura cede tudo para eles, as primeiras remessas, como os peixes, as aves, são tudo pela prefeitura e a Embrapa. Os primeiros, aí são parte deles, depois começar a botar o projeto para andar com as pernas deles. Tá certo, Liliane. Lembrando aí que a Embrapa que ela se refere seria a Embrapa Cocais. No programa Mais IDH houve um termo de cooperação técnica assinado entre as duas Embrapas e os técnicos da Embrapa Cocais. Então eles tiveram um recurso que veio do FIDA, né, dessa parceria, e que então serviu de fomento para todos esses municípios, né? Os 30 municípios tiveram até o valor de R$3.000 por pessoa que estava viabilizando o projeto, e ainda parte dos insumos, né, que foram cobertos. Atualmente o projeto ele já tinha sido encerrado a primeira vez, mas o governo do estado do Maranhão, antes da pandemia, ampliou de 3.000 para 9.000 famílias, ou seja, acrescentou 200 famílias em cada uma dos municípios. Um dos problemas que nós temos para poder viabilizar depois, no final, é relacionado com a logística. Então, dos gargalos maiores que nós temos é a logística. E essa logística inclui tanto a nossa dificuldade para a opção, né, para a gente ter a opção
dos insumos quanto da informação. Então, hoje a gente tem trabalhado na ação de geração de oportunidades de negócio para que cresça dentro dos próprios beneficiários do sisteminha essas oportunidades de modo a fazer com que ele cresça no empreendedorismo social. Então, essa foi uma das limitações que a gente está tentando resolver para o Piauí e com reflexo também no Maranhão. Então, hoje nós temos aproximadamente 9.000 famílias cadastradas no Maranhão. Um grande número delas tem algumas etapas do sisteminha, mas pecam pela falta da logística. Eu queria que a Liliane conversasse um pouquinho sobre essas dificuldades, Liliane, do começo, porque no Piauí também deve implantar um número grande de sisteminha, né? E a gente está tentando resolver exatamente esse ponto. O que é mais importante? Desenvolver todo o processo junto das comunidades ou estimular que as pessoas cresçam, né? Nesse processo do empreendedorismo social, ou seja, tem a meta social de modo que possa atender o crescimento das famílias, gerando oportunidades de negócio. Como que você vê isso, né? Que o trabalho da extensão, muitas vezes ele se torna pesado para o extensionista, quando o extensionista tem de ir a campo, não só para estimular a pessoa, mas ele acaba, às vezes, até fazendo parte do trabalho. E isso não é, de certa forma, o que a gente deseja, né? A gente quer que as pessoas tenham a autonomia e consigam libertar de todo o processo aí do trabalho, inclusive o técnico. Como que você, na sua região, tem visto isso? É um pouco complicado, professor, porque se a gente não tiver junto deles ali, fazendo as coisas com eles, eles praticamente não fazem. É raro você encontrar um beneficiário que abraça o projeto e desenvolve. Aqui mesmo no Banco Santo a gente tem 2 dos que foram montados que vale a pena. A gente vai lá, ele sempre vem, como está nesse momento de pandemia que a gente não pode estar andando, eles sempre estão indo, estão vindo, eles me ligam, perguntam, estou querendo fazer isso, eu posso fazer? Eu digo, claro, você pode ter toda a liberdade para fazer o trabalho de vocês. É só ligar e perguntar que eu vou estar ajudando. Como não estou podendo ir visitar vocês, tem essa liberdade totalmente de estar ligando e perguntando. Aí muito gratificante para a gente que dá essa assistência técnica para os beneficiários do sisteminha. Quando eles ligam, querendo saber se podem fazer, como é que faz, ajuda demais. E vocês têm utilizando também os recursos do Banco do Nordeste, para ampliar ou para facilitar algum dos beneficiários já fez uso disso? Não. Nenhum dos beneficiários entrou com o Banco do Nordeste para aumentar o projeto. E esse modelo em que o produtor recebe, né, o auxílio e depois para poder montar o sisteminha. Quais são as falhas e os pontos positivos que você poderia enumerar nesses 10 anos seu de experiência? As falhas... O que dificulta mais, né, a implantação do sisteminha? Você já colocou que a seleção do público-alvo parece ser fundamental, né? Porque se você vai receber uma atividade e para manter isso aceso, né? O que a gente poderia fazer para não cometer a mesma falha na seleção do público-alvo, por exemplo? Porque normalmente nos projetos sociais, às vezes a gente tem uma demanda que é assim, olha, nós precisamos montar, vamos supor, 15 sisteminhas urbanos, ou 10, ou 20, ou 30 no município, na região. E aí essa tarefa acaba ficando com o técnico da extensão, né? E como ela é por meta, ou seja, eu tenho de cumprir, né, um determinado número, se eu pudesse trabalhar só com os 2 que você falou, seria muito melhor.
Mas como eu Seria identificar ótimo. esses dois num grupo de 10, de 15 ou de 20? Né? Com a sua experiência aí, se eu fosse começar o mesmo projeto hoje, aqui, por exemplo, no Piauí, no município de Buriti dos Lopes, que teria mais ou menos a mesma população de Urbano Santos, com 20 mil habitantes, tem a população grande no meio rural, tem técnico de Emater. O que você poderia colocar para esse técnico da Emater desses 10 anos seu de experiência com o sisteminha, trabalhando com as famílias no Maranhão, com todas as dificuldades que teve e com algumas facilidades? É isso que eu gostaria que você trouxesse mais para a Primeiro, gente. professor, o primeiro passo para se escolher o beneficiário é chegar e apresentar o projeto para ele, falar o que ele traz melhoria e ver qual a reação dele, porque muito se empolga na hora que a gente fala do projeto, mas depois que é instalado, tipo que abandona. Se a gente não tiver no pé, pedindo para fazer as coisas, tipo que abandona. Então, essa seleção tem que ser, sem sombra de dúvida, feita com muita rigorosidade para poder funcionar o projeto, para não deixar, para não instalar e com 2, 3 meses parar. O beneficiário larga de mão porque acha muito trabalhoso. Então, essa seleção é fundamental. Tem que ver realmente se o beneficiário vai ter vocação para trabalhar no sisteminha. Certo. E a família, assim, o conjunto da família, você tem encontrado as pessoas individuais para montar o sisteminha ou a participação total da família é importante? E gostaria que nesse ponto também você destacasse o papel feminino. A família trabalhar em conjunto é importante demais. Nós temos um sisteminha aqui que lá trabalha o dono, o beneficiário, que é seu Carlos. Aí temos a esposa dele e tinha um filho dele, só que teve que ir embora. Hoje só está seu Carlos e a esposa. E a esposa do filho dele voltou para o Banco Santos, mas eles estão tocando o projeto e eles trabalham em conjunto. Seu Carlos cuida da horta, a dona Maria, a esposa dele, cuida do aviário. E a nora deles é só cuidando da casa e eles cuidando do sisteminha. Se não for assim, Você não vê que é muito funciona. difícil, tá? É muito difícil, então, o sisteminha dar certo se não tiver uma união da família em torno do sisteminha. Sim, se não tiver essa união, não funciona. Tá? E como que você vê, assim, para a mulher, né, a mãe, da dona de casa, da família e tudo, que está aí no Maranhão, como que você vê o sisteminha afetando a vida das mulheres? Se é Assim, positivo ou negativo e o que é que mais representa isso? o mais representa para a beneficiária do sisteminha, a esposa, é que ajuda na renda familiar delas demais. Então é um ponto positivo para elas. Isso aí, como elas não têm uma renda pessoal, o sisteminha quando chega muda totalmente. E elas se dedicam totalmente ao sisteminha. E você tem visto famílias, por exemplo, durante qual foi a média de tempo em que ele saiu da segurança alimentar e começou a preocupar em ter, se alguma dessas famílias, né, que vocês trabalham, porque essa proporção também não é grande, a pessoa tem que ter um instinto empreendedor. Mas É, quanto tempo você viu assim uma pessoa iniciar o sisteminha e depois ele ter uma melhora de vida, buscando oportunidade de negócio no mercado, enfrentando algumas situações? Isso aconteceu aí também? praticamente sim, professor, porque o seu Carlos, quando ele começou, ele vai vender a hortaliça dele na feira, ele vende os ovos. Então, mudou totalmente a realidade deles que eles tinham antes. O sistema mudou completamente.
E eu tenho uma outra pergunta também, que é muito interessante, as pessoas estão sempre fazendo, e sempre eu que respondo. E tendo a oportunidade de agora eu fazer a pergunta para as pessoas que estão lidando com o sisteminha, é melhor, né? Porque eu sou, como eu sou pai da criança entre si, então eu não vejo muito defeito, né? Mas o que está me pegando é o seguinte, normalmente um ponto que a gente encontra muito grande é que as pessoas estão acostumadas a elaborar os projetos com relação em custo-benefício e lucro, né? Então, nos projetos sociais, eu tenho de produzir, vender e vou ter uma retirada de dinheiro, e se aquilo ali for bom, eu vou crescer naquela atividade. E o sisteminha, ao contrário, você produz muito, mas é um pouco de cada coisa no dia a dia, e com foco na segurança alimentar da família, chegando ao mercado como consequência. Quer dizer, você não consegue consumir 18 ovos por dia e vender esse excedente. Você não planeja produzir 200 ovos, 300 ovos por dia. Planeja aquilo ali e ele é que te leva para o mercado, né? E mesmo com essa quantidade menor, você tem visto assim, a resiliência, a capacidade assim, das famílias resistirem mais durante o ano todo do que se ele tivesse continuando. Qual que é a diferença, né, entre ele produzir com o sisteminha e produzir no sistema convencional, em que ele tinha aí meio hectare, né, tantas braças e tudo, e a roça de toco, que é muito comum aí no Maranhão, principalmente o Urbano Santos, a gente ainda vê também. Agora, o que você nota de diferença positiva nisso? A diferença de positivo é que no sisteminha ele produz de tudo um pouquinho. Da hortaliça ele produz um pouco, do ovo ele tem um pouco. Enquanto que ele trabalhando na roça do toco, ele vai ter uma produção que ele não vai ter direto, como ele tem no sisteminha. No sisteminha ele tem 18, 19 ovos por dia. E ele não vai conseguir comer esses ovos todos. Então, o excedente, ele vai vender. A hortaliça do mesmo, o peixe do mesmo jeito. Então, a melhoria com o trabalho de sisteminha para o beneficiário é demais. Certo. E as crianças, como que você vê a opção delas no dia a dia do sisteminha, o antes e o depois? Você é bom que acompanhou, né? Tem 10 anos aí de experiência com as famílias, tem tanta dificuldade do setor público, tem aí o sacerdócio, né, de estar lidando com o sisteminha. E também uma coisa interessante no seu trabalho é que o modelo das instalações utilizadas são sempre você pegou o sistema raiz mesmo do sisteminha, né? Então, o tanque de talho, o galinheiro feito de construção com materiais do entorno. Então, isso é muito importante. Tem alguma dessas famílias que não receberam nenhum apoio institucional e que ela fez tudo por conta própria? Quer dizer, o apoio que você diz aí da prefeitura, da Embrapa, deve estar mais relacionado com os materiais industrializados, né? As bombinhas, plástico, talvez os animais, né? Os insumos aí da primeira arrancada, a ração, alevino, pintos. Como que funciona isso? Como a prefeitura tem uma parceria com a Embrapa, aí vem material comprado, que são as bombas, o plástico, os baldes, o kit completo. São só esses que eles ganham. A contrapartida a contrapartida é toda da Embrapa e da prefeitura. Sim, não, eu digo a contrapartida do produtor. Ele recebe um kit, mas ele não recebe o tanque pronto, galinheiro pronto, nada, né? Não, a contrapartida dele é a parte de material da área, da região, que ele retira a madeira, palha, ele mesmo constrói ele é que vai construir. Todo. Não é pago a mão de obra. O tanque. Entendi. Ele é que constrói tudo com a orientação que é dada pelos técnicos da prefeitura. Com a orientação da gente, acompanhando ele, é ele que chama irmão, parente e vai construindo. Tá.
E as capacitações para esse pessoal, vocês fazem na forma de oficina, como que vocês dão a orientação para eles iniciarem o projeto? Depois que seleciona a família, tem esse kit, mas elas vão ter uma capacitação, ela é feita individual ou em grupo, como que vocês trabalham isso na prefeitura? A gente fica acompanhando ele durante a montagem e depois da montagem a gente fica acompanhando ele também, para poder estar repassando para eles a forma de trabalho. Quer dizer que é individual e não passo a passo. É. Seria isso. Tá. E a prefeitura fica com os custos de transporte. E vocês fazem uma média de quantas visitas por cada produtor, ou é o produtor que solicita quando tem dificuldade, ou é as duas coisas? São as duas coisas. Quando eles não solicitam a visita da gente, a gente tem que ir lá para poder estar acompanhando o trabalho, senão vai desandar. Mas tem alguns beneficiários que vêm atrás, eu passo 2 semanas, uma semana sem ele, já está me ligando, dá para você vir aqui hoje, para a gente ver aqui uma coisa que eu quero fazer hoje? Dá sim. E uma outra coisa, a prefeitura tem algum envolvimento, por exemplo, de facilitar a aquisição de produtos, ou eles, dos excedentes, ou eles têm que se virar sozinhos? Por exemplo, PAA, merenda escolar, tem alguns que já conseguiram comercializar para isso? Ou reunir, se agrupar para fazer isso, ou não? Não, ainda não. O excedente da produção deles no sisteminha, eles vendem de boa sem... As pessoas vão atrás lá na área deles. Ninguém está tendo dificuldade. Não precisou de organizar uma comercialização de excedentes. Não. Ó, o seu Carlos, quando começou, quando a gente montou o sisteminha para ele, já trabalhava na feira vendendo a hortaliça dele. Então, quando ele recebeu o sisteminha, ajudou ele demais. Entendi. Aí os ovos, as pessoas vão lá atrás. Ele não precisa levar para a feira, não. O que ele leva é só a hortaliça para a feira. Não, tá ótimo. Bom, a minha curiosidade, ela estende mais ou menos até nesse ponto aí do bate-papo. E nós já temos aí uns 20 minutos de bate-papo aí com a Liliane. E eu gostaria de deixar, então, livre agora para que os nossos colegas do Emater, né, sentindo aí mais ou menos dificuldade, provavelmente já tem algumas dúvidas e algumas considerações, que se apresentasse, que a Liliane ainda não conhece, né, e fizesse, então, alguma consideração ou sugestão, ou perguntasse para ela, para que a gente possa enriquecer esse nosso bate-papo sobre o sisteminha, né, nesse dia a dia. Então, deixo livre, eu vou tirar a sala aqui do mudo, acho que ela já não está fora, todo mundo está com acesso ao microfone, pode se sentir à vontade aí para conversar com a Liliane. Professor, boa noite, Amaral. Boa noite, Amaral, seja bem-vindo, estou te ouvindo bem, seja bem-vindo. Pronto. Ela falou bem aí, prefeitura, como seria que a prefeitura entrasse nisso? Esse recurso é emenda parlamentar ou é recurso do município? Como ela tem alguma coisa a explicar assim para a gente? Porque até onde eu entendo tem que ter algum... Ou é verba destinada à Secretaria de Agricultura? Como seria isso? O que ela pode me dizer aí, por favor? Boa noite. Oi, boa noite. A Embrapa e a Prefeitura têm uma parceria que a Prefeitura pagou para a Embrapa uma quantia X. Eu não sei dizer exatamente quanto, porque eu não fico muito a par dessas partes da financeira, mas foi um contrato que a Embrapa fez com a Prefeitura. Então, as primeiras, como o professor falou, os primeiros passos é através desse contrato que vem para o beneficiário. Com certeza pode ser uma emenda parlamentar, em que às vezes o prefeito tem um conhecimento político
e faz um termo de cooperação, provavelmente com a Embrapa, no caso aí com a Embrapa Cocais, de São Luís, e aí a Embrapa deve ter feito, com certeza, um planejamento de capacitação dos técnicos, porque não é ela que está lá junto com o produtor, são os técnicos da prefeitura, e provavelmente esses técnicos devem ter passado por uma sequência de capacitação. Se foi só na época do Mais IDH, ele pode ter estendido para o termo de cooperação junto direto com a prefeitura. Normalmente, esses termos de prefeitura são feitos através de emenda parlamentar. O prefeito conhece um deputado estadual ou conhece algum outro político também de Brasília que consegue ter acesso a um determinado valor. Então, esse valor, normalmente, ele deve ter sido repassado, uma parte dele à Embrapa, para que se fizesse essa parte da capacitação, e para a compra também, dependendo do número, né, provavelmente aí não deve ter sido uma emenda muito grande, o valor, e que pudesse atender aí de 10 a 15 produtores no município. E então, deve ter sido feita também uma licitação para a compra desses kits básicos, né? Conforme ela falou, eles recebem uma lona plástica para se construir o tanque. Ele ainda é feito né? Que foi 2010, nós estamos em 2020 já. E deve ter sido feita a compra para se fazer os tanques de taipa, com parte do material de galinheiro, etc. E, por um outro ponto, é que, por exemplo, a Liliane, como deve ter começado nesse projeto, e ela está, de certa forma, empregada por ele, né? Apesar do projeto, com certeza, já deve ter se encerrado, né? Mas ele deu continuidade à assistência técnica que deve estar sendo por conta do município. A Liliane deve receber pela prefeitura e não pelo projeto. Está correto, Liliane? Professor, Pois não. Entendi, obrigado aí pela explicação, assim, é porque, assim, a prefeitura, ela tem, para ela entrar com recurso próprio, ela teria que jogar no orçamento da agricultura, né, na área da agricultura, para poder aplicar o ano que vem. Mas eu entendi, a gente pergunta assim, eu pergunto assim porque hoje tem a lei de responsabilidade fiscal, né, Sim. e é muito, muito em cima, assim. Aí, porque eu estou preocupado aqui com a gente, para a gente iniciar, por onde a gente busca uns kits desse. Eu tenho muito interesse, tem muita gente empolgada. Eu também estou querendo fazer um para aqui para o meu pessoal, meus moradores, meus vizinhos, um para de teste mesmo por minha conta, né? Mas aí a gente faz uns outros e querem buscar. E como é que eu vou fazer? Para mim eu faço, mas para os outros já fica pesado, né? Sim. Hoje aí, obrigado aí, a Liliane explicou muito bem. Bom, professor, muito bom. Parabéns aí por ter trazido. Abriu mais ainda uma forma da gente buscar um trabalho melhor e mostrar mais ainda para o produtor, né? Para o pequeno, que isso faz o pequeno ser grande. Estou gostando, muito bem, professor. Obrigado aí. Obrigado. E um outro ponto também que nós temos hoje, o Pronaf, né? O Pronaf é uma fonte de recurso que a gente pode fazer uso também, apesar de ser um empréstimo, mas é um empréstimo do pai para filho, né? Acho que nem pai não está fazendo para filho. O agroamigo, por exemplo, né? Você recebe até R$5.000, que é um valor que dá para iniciar o sisteminha, alguns módulos dele, e é um valor básico que a gente tem colocado no mínimo, né, para iniciar, e você vai pagar com desconto, talvez um valor de 3.500 ou um pouco mais, e ainda dividido isso. Então, se ele for realmente aplicado no sisteminha, é possível de conseguir fazer o pagamento sem nenhuma dificuldade. Agora, essa opção aí das emendas, né, os editais também, né, a gente trabalha muito, hoje vou trazer depois aqui dois, né, o Alexandre e a Cláudia, para que eles conversem com a gente como eles estão atuando na busca de recursos através dos editais. Então, eles ficam atentos, tem sempre editais beneficiando algumas comunidades, como escrever esses projetos, quais as dificuldades que tem, e, inclusive, alguns desses projetos dão a oportunidade de ter remuneração na execução
disso. Então está sendo muito levantado, por exemplo, na região de Inajá, e a Cláudia e o Alexandre, eu vou trazer os dois aqui para conversar com a gente também sobre isso. E aí, Amaral, pode ser mais uma perspectiva para o grupo, tá bom? Então, deixo a palavra com a Liliane e vocês. Amaral, aqui em Urbano Santos, a gente, com essa parceria da Embrapa, com a prefeitura, a gente não tem só o trabalho do sisteminha. A gente tem o Procap, tem a área de campo agrícola, que é com o Santiago, da Embrapa. E temos também, vou lembrar o nome aqui, meu Deus, os três que são mais trabalhados. Temos o de Macaxeira, que é com o... Temos o de Macaxeira também, que é com o Veloso. Então, aqui nós trabalhamos a campo agrícola, o Procap, que é a criação de galinhas caipira extensiva, e temos o sisteminha. E aqui a nossa prefeita aqui da cidade, ela trabalha muito bem essa área da agricultura. E não só da agricultura, como toda a área aqui, ela trabalha bem demais. Aqui em Urbano Santo, desde quando eu me entendi por gente, eu não tinha visto um prefeito trabalhar na agricultura como essa. Por isso que tem esse trabalho bem feito aqui. A gente dá o acompanhamento pelo município, eu sou concursada do município, então não recebo pela Embrapa, nem por outras entidades, e sim pelo município. Muito bom, Liliane. Assim, seria muito bom. Em primeiro lugar, saúde e educação são os passos mais favoráveis, mais prestigiados em um município a cuidar primeiro. Mas a agricultura, ela é uma área que ela é quem sustenta o município, ela é quem dá alimento aos colégios, a merenda escolar, ela dá. Eu tenho um irmão que foi prefeito também, ele investia muito nisso, né? Então, quem vai para a área da agricultura, do agricultor rural, ela é sustentável. Mais aqui o nosso estado, o Piauí, é que a gente tem ou o empréstimo através do Banco do Nordeste, que é o que mais ajuda, o Banco do Brasil não está, é mais rápido, mas não está aqui na nossa região de Oeiras, regional da Emater de Oeiras, não estamos tendo essa facilidade. Mas nós temos a esperança aí do banco, aliás, da Codevasf, que nos ajuda muito. A Codevasf, parceria nós vamos buscar, sim, com certeza. Isso aí. Agora, como que o que você está dizendo, a senhora está dizendo, a gente vai divulgar muito, mostrar para os municípios, os prefeitos, cidade tudo vizinha, um chamar o outro, para investir. Os de agora e os que vêm, sempre assim. É uma boa opção de incentivar e convidar os prefeitos a participar. Muito bem, Liliane. Obrigado aí pela... Bom. Não, com certeza. Obrigado pela sua colocação. Nada. Boa noite a todos, boa noite, Eliane. É uma satisfação nós estar lhe ouvindo nesse momento. Eu sou Léo Lustosa, sou técnico do Emater e também, esses últimos dias, estou trabalhando na Secretaria de Planejamento como agente de desenvolvimento territorial do Vale do Canindé. E olhando, vendo as suas falas, a gente fica assim, se perguntando justamente quais são realmente os gargalos que você encontrou como técnica e que você percebe, e até inclusive nós estamos aqui tentando apurar o que pode ter de gargalo na implantação do projeto. Como você colocou aí, que tem 10 projetos que foram colocados aí na sua cidade, e assim, tem 2 que desenvolvem bem, e tem outros, se você não estiver lá no dia a dia, ele não consegue andar. Assim, como é que você vê, quais são os principais gargalos? Será a falta de empreendedorismo dessas pessoas ou assim, até mesmo a forma técnica que possa estar assim, uma forma mais fácil deles assimilar? O que é que você vê? É a assimilação deles que fica difícil ou é
o pouco empreendedorismo do produtor, do agricultor? O pouco empreendedorismo deles, porque o sisteminha ajuda na renda alimentar deles. Só que eles não focam. Eu vou produzir para me ajudar na frente, eu vendendo. Então, eles procuram só produzir para se alimentar. Não procura produzir para vender. Então, é isso que atrapalha um pouco também. Mas tu me diz assim, por exemplo, o sisteminha que você falou aí, o sisteminha, ele desenvolveu praticamente 2 ou 3 módulos, né? Você disse que desenvolveu o módulo do peixe, consegue desenvolver o módulo da avicultura, né? E o módulo da horticultura, mas que teve problema na implantação dos módulos do porquinho da Índia, né? Esse problema com relação ao módulo do porquinho da Índia, que também é uma fonte de proteína animal, o que você viu, a não inserção do porquinho da Índia, foi por conta eles rejeitaram o quê? A carne? Ou foi a criação? Qual foi o motivo deles não aceitarem a implantação do porquinho da Índia como um dos módulos também? Para cá é porque não tem muita saída mesmo, porque, como você está vendo, a renda familiar e o excedente vender. E como aqui não tem essa saída para o porquinho da Índia, eles se desanimaram com o porquinho da Índia. A codorna tem, que são os ovos, mas essa é aquela questão. Muito não se adequa ao trabalho de estar cuidando, de estar fazendo as manutenções corretas. Aí é isso que atrapalha um pouco. Qual o ponto principal que você achou assim na dificuldade do produtor? Por exemplo, na horticultura, você acha assim que a gente percebe que o sisteminha ele é um sisteminha pelo nome, mas na verdade ele é muito técnico, né? Ele é muito técnico. Assim, se você for ver bem a aplicação dele, para você aplicar, ele é técnico. Ele exige um pouco de conhecimento do produtor. E assim, como é que vocês estão assim empoderando esse produtor? Porque assim, tem várias formas de assistência técnica, né? Às vezes tem aquela assistência técnica que não é obrigado a gente ir, como o professor bem colocou, que o técnico às vezes é obrigado a fazer o trabalho porque a família não, não pegou ainda aquele conhecimento, né? E o técnico às vezes tem que fazer aquele trabalho, demonstrar aquele trabalho uma vez ou duas. E assim, como é que você acha assim a metodologia que possa realmente empoderar esse produtor para que ele aprenda as culturas que estão lá, ele fique doutor naquele assunto ali que está dentro do módulo que ele trabalha? É como eu falei, no começo não tem essa de dizer assim, eu só vou dar assistência para ele, explicando para ele o que ele tem que fazer. Se não meter a mão na massa, ele não desenvolve. Ele barra ali e para mesmo. Então, aqui em Urbano Santo, nós, técnicos aqui da prefeitura, a gente vai no início, mete a mão na massa, ajuda ele a fazer as coisas que tem que fazer, ajuda a levantar canteiro, ajuda no plantio e vai dando sequência até chegar a um certo ponto que a gente para, porque a gente já fez demais e o beneficiário não se ajuda também, aí fica complicado. Aí não adianta você estar indo trabalhar para ele se ele realmente não quer trabalhar para ele se ajudar. Liliane e Levi, nós temos uma situação aqui em Parnaíba que eu tenho utilizado, sempre reforçando para o técnico, não executar o trabalho que é o produtor. E no máximo possível, utilizar a ação do multiplicador popular. Esse multiplicador popular é o mesmo beneficiário que avançou. Então, se um beneficiário faz bem a horta, ele é que deve ser convidado a ir participar do treinamento dos novos. Se ele aprendeu bem a galinha, a fazer o tanque. Então, eu lido muito com o produtor, de modo que essa fala, né, do técnico, que é um modelo
anterior, ela era muito cobrada antes. Quer dizer, eu chego lá e encontro o técnico fazendo todo o trabalho, vamos supor assim, não é que é o trabalho braçal dali, mas o trabalho, a atividade que seria de responsabilidade da família, ela está aguardando a vinda do técnico para elaborar isso. Então, eu tenho usado muito o seguinte, a formação da capacitação. Nós terminamos agora, eu vou trazer, igual a Cláudia com o Alessandro, né, que nós estamos com 17 sistemistas também na região de Inajá, no sertão de Pernambuco, e é um modelo também, viu, Liliane? Assim, é uma experiência que foi feita agora e que deu um resultado. Nós buscamos pelo menos 5 capacitadores populares de locais diferentes. Então, nós trouxemos, por exemplo, a Carla Caetano, que está lá em Goiás, e que também se dá muito bem numa parte lá da agricultura. Trouxe o Márcio, que estava próximo de Petrolina. Levei daqui o Sozé, por exemplo, que trabalhou bastante o sisteminha. Levamos de Esperantina, uma senhora com a parte de cabra. E cada capacitação, apesar do acompanhamento técnico, foi envolvida as práticas sem o envolvimento do técnico, mas o envolvimento de alguém com a experiência do sisteminha naquela prática. Vamos supor que ele está se dando melhor, ajustando. E isso acabou motivando bastante as pessoas de lá. E hoje lá continua crescendo e os multiplicadores agora não precisam ir de fora. Então, lá no grupo já consegue identificar, por exemplo, a Cláudia consegue identificar quem está fazendo a melhor criação de galinha, quem criou melhor o peixe, quem fez isso. E são essas pessoas que ela está direcionando também para as famílias que estão começando. Aí, com isso, tira um pouquinho do peso do técnico. É um modelo que a gente está pensando em utilizar, e mesmo à distância, né? Nós tivemos na semana passada o adepto, o menino está lá em Moçambique, com uma grande carga de dificuldade, e não houve necessidade, por exemplo, de se contactar um serviço técnico lá da região para que pudesse motivá-lo a construir o tanque, a fazer a horta, a fazer tudo. Então, quer dizer, como que a gente, técnico também, podemos evitar que esse trabalho seja necessitado, né? Por exemplo, que as famílias aprendam a lidar só se a gente tiver direto com eles. O que isso pode mudar? Realmente, assim, é uma das grandes preocupações, e assim, Adélia, aqui para nós também que estamos da extensão rural, é essa, realmente, do empoderamento desse agricultor, porque a gente percebe assim, o pequeno agricultor do sul do país, não sei se é a visão que eu tenho ou se é a realidade, a gente percebe que o agricultor do sul do país, ele já consegue, entre eles mesmos, eles ter um bom conhecimento daquilo que eles estão executando. Assim, se ele é plantador de fumo, se ele é plantador de hortaliça, a gente percebe que ele tem uma grande capacitação naquilo que eles estão fazendo. Já no nosso, aqui do Nordeste, eu acho que, como é comum que eu percebo aqui em Oeiras, na região de Oeiras, e aí para a região do Maranhão, aqueles que não são os grandes produtores, mas são os pequenos produtores, eles não assim, apesar de criarem galinha há muito tempo, apesar de plantarem até mandioca, que plantam tradicional, eles não têm o milho, principalmente o milho, né? Que o sisteminha passa a provocar eles conhecer a cultura do milho. E assim, a gente percebe que o nosso produtor ele não conhece nem a cultura do milho, que é uma cultura que eles plantam fielmente, independente de ter técnico ou não acompanhando, ou orientação de alguém. E o sisteminha ele passa a você aprender, pelo que eu vejo aqui na metodologia, que o sisteminha, esse produtor com o sisteminha, ele vai ter que ter a capacidade de, por exemplo, conhecer a cultura do milho. Se ele vai ter o módulo de hortaliça, ele tem que conhecer a hortaliça bem mesmo, assim, até porque pelo nível de precisão que o sisteminha ele requer, se você for fazer mesmo no molde do sisteminha, ele requer um nível de precisão bem avançado, entende? E que ele pode depois sim ampliar por sua capacidade, por seu conhecimento em cada cultura, em cada módulo daquilo ali, ele já vai ter perna para poder avançar
se quiser passar do limite que está ali, aquele tanque, né? Porque o sisteminha está limitado aqui em um tanque, assim, de 10 mil litros. Mas a partir do conhecimento dele, ele pode sim começar a ter a visão da Ô, né? Levi, professor, Pois não, fique à é, vontade. pronto, Moral. pronto. Aproveitando aí, Levi, professor, com a Liliane aí, o tempo que um técnico para acompanhar, porque na horta, aqui na minha região, tem um rapaz, um rapaz que tem uma grande horta, ele não já convidou um técnico aqui para fazer visita lá, nunca tinha feito, eu trouxe um técnico da Ijueiras e fizemos uma visita. E ele me disse que o problema maior que ele tem, ele atende duas cidades e não dá conta dos municípios. Atende duas prefeituras, dois hospitais, duas prefeituras. E aqui atende os municípios dessa horta, e ele tem a banana, tem a melancia e a horta, né? Então, o que ele me disse que tem a maior dificuldade, a maior despesa por não ter acompanhamento é o veneno. Ele gasta muito com veneno. Com esse sisteminha, o que seria a quantidade de visita, como é, porque os técnicos nós temos pouco técnico na região de Oeiras, para a gente acompanhar quantos técnicos seria para acompanhar 10, 15 sisteminha, 20 de modelo, a gente acompanhar, dividir. É muito trabalhoso, pelo menos nessas partes de acompanhar, a planta vai nascendo e tem que ter esse tipo de acompanhamento. O que seria para orientar? Porque Liliana, eu sou regional, eu não sou técnico em outra área de estrada, não sou agrônomo, mas como regional eu tenho um grande interesse de mostrar para a região de Oeiras, do Vale do Canindé, não só Oeiras, como Santa Cruz, Alferraz, uma cidade aqui vizinha aqui. O que você me orienta sobre isso, para mim conversar com ele? Porque nós vamos ter, Levi, o Evandro, está aí participando, nós vamos ter quinta-feira uma reunião com os técnicos e a gente já vai conversar isso. Nós vamos ter todo mês 2 reuniões na nossa região, viu, com os técnicos local. E explique um pouco aí, orienta sobre isso, para mim passar para eles aí, por favor, professor. E a Liliane, por favor. Obrigado. Bom, eu poderia falar um pouquinho, depois a Liliane complementa. O exemplo que nós temos maior da política pública, que talvez o Guedes está querendo disseminar mais, né, fazer difusão aqui no Estado, nós temos, o melhor foi o do Mais IDH. O Mais IDH foram 30 municípios, e com até 100 famílias por município, e teve uma contratação extra de 3 técnicos, sendo um agrônomo de área agrícola, né, um zootecnista, outra forma, e 2 técnicos agrícolas para cada um desses municípios. Então, os 30 municípios receberam 90 técnicos diferenciados. E aí, no Mais DH, difere desse programa que está sendo feito em Urbano Santos, no qual tem uma parceria entre a Prefeitura e a Embrapa, com várias outras atividades e provavelmente a Secretaria de Agricultura do município também, totalmente envolvida, e a Liliane é um dos técnicos do município trabalhando no projeto de parceria entre a Embrapa e o município. Agora, para nós, né, em termos da política pública, e essa dedicação, e é isso que a gente está tentando ver se conseguimos formatar, né, nesses bate-papos, que é uma coisa que depois, no final dessa conversa toda, não de hoje, né, que isso aqui nós vamos prolongar ainda, tenho que conhecer bastante experiência diferentes, e eu pude expor durante esse tempo todo aí sobre o sisteminha, mas o interessante é que nós estamos construindo uma forma nova de ver isso. Então, nós estamos trazendo, né, eu tenho que trazer para vocês as experiências com todas as dificuldades e as soluções que elas vão apresentar. Então, a solução melhor que nós temos hoje seria essa. Hoje nós temos esse poder da comunicação, né, que permite as pessoas terem acesso à distância, a gente se conhecer, formar pequenos grupos e trabalhar esses grupos. Mas nós temos de observar o seguinte:
nós temos os módulos iniciais do sisteminha, que ele vai ser considerado como sistema, um módulo mínimo, pelo menos com o tanque de peixe, não tem jeito a gente começar o sisteminha sem ele. Logo depois, a galinha de postura ou frango de corte, dependendo se há possibilidade de ter acesso aos pintos industriais na região e principalmente milho e soja, para que a gente possa trabalhar com o núcleo a ração próxima do que a avicultura industrial trabalha. Depois nós temos a parte de compostagem, a miocultura e a parte vegetal. Então, no mínimo, esses 5 módulos ele já começa a girar como sistema. E nós temos vários outros que vão incrementar, né? O da codorna, o do frango de corte, a cabra leiteira, suíno, o biodigestor, a estaçãozinha de tratamento de água. Inclusive, amanhã eu faço uma matéria, né, sobre ela para a televisão, para o Globo Rural do sábado. E as outras coisas que vão se ajustando. Então, no nosso caso, eu imagino que, de todas essas tecnologias que eu disse aí, a criação do peixe vai exigir mais informação do técnico, porque ela é bem precisa, mas nós vamos, a partir daqui, não é a discussão técnica do tanque de peixe, mas o manejo técnico. E esse manejo e a construção, nós estamos agora tendo a experiência, por exemplo, em Paulistano, na comunidade Quilombo São Martins, né? Estão sendo montados, são 25 famílias beneficiadas de um projeto que eles mesmos, né, só colaborei com a execução, conseguiram aprovar. Tem um termo de cooperação também, com a Embrapa, apenas para capacitação, sem envolvimento de recursos financeiros, de ambas as partes. E eles começaram a elaborar agora, essa semana, a construção do galinheiro. Eu estou deixando eles terminarem o módulo, teve também um problema de óbito, né, essa semana lá na comunidade, então atrasou um pouquinho. Mas logo depois nós vamos trazer um representante também, para poder conversar com a gente. Lá são 25 famílias, por causa da pandemia não pode ter ninguém, a gente não pode deslocar para lá, e eles estão recebendo informação também aqui pelo celular, as coisas discutindo aqui no grupo, e estão executando. E olha bem, eles têm que... E essa semana eles me mandaram as fotos, né, conseguiram fazer o primeiro galinheiro, e eles têm o recurso. Então, o recurso depositado na associação, e a associação é que está providenciando as compras de materiais no comércio, nas outras coisas, e construindo. E eles conseguiram, então, fizeram o coisa modelo, não pode trabalhar em mutirão, então eles se organizaram, buscaram, por exemplo, um membro, dividiram em 5 equipes de 5 pessoas, 5 famílias cada um, e escolheram um membro de cada uma dessas equipes, e eles vieram para fazer a capacitação entre eles mesmos. Então, eles formaram um grupo de estudo e começaram a receber da gente aqui as fotografias, os vídeos e tudo relacionado aos galinheiros. Como que é, perguntaram as dúvidas e puseram a mão na massa. Então, eles também não têm técnico nenhum lá na comunidade. E eles foram comprar madeira, discutir e tudo, e essa semana postaram a foto do primeiro galinheiro, que os 5 construíram. Agora, olha bem, cada um desses 5 vai retornar agora para comandar 5 famílias de outros grupos, para não tumultuar, não acumular, porque antes eles trabalhavam muito em mutirão. Mas agora, com a pandemia, então eles não estão... fizeram, né, essas medidas de segurança, então eles aprendem movimento, aí cada um volta para as famílias dentro da comunidade e vão construir agora os 5, cada um fazendo o seu no mutirão. E a mesma ideia nos tanques. Então, olha bem, nesse modelo nós não temos um técnico. E é isso que a gente quer ver, por exemplo, como alterar essa relação da dependência, né, do empoderamento, conforme eu disse, para que a execução fique independente. Então, lá são 25 famílias, nós temos todo o apoio da gestão. Por exemplo, eu facilito o contato para eles adquirirem
Por exemplo, onde tem pintinho? Aí eu passo o nome de fornecedor, onde tem isso? Luiz, e agora? Ah, nós não sabemos como construir isso. Então, esse material a gente vai disponibilizando. Não fica uma pergunta deles com mais de 2 horas sem resposta aqui no celular, para poder facilitar esse envolvimento. Mas não há um técnico presente lá com eles. E eu imagino que essa autonomia pode facilitar as ações nossas dentro do Estado. Agora, como implantar isso desde o começo, né? Por exemplo, Liliane, hoje, se você saísse, né, desse contexto das 15 famílias, o projeto persistiria ou você acha que ele poderia implodir? Eu acho que alguns, professor, dava uma parada, mas acho que uns conseguiriam tocar o projeto, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que está respondido, né? Porque se a gente tiver uma pessoa bem-sucedida num grupo de um projeto, eu já coloco aquilo ali como um fator positivo. Já não estou trabalhando com zero mais, né? Agora, como utilizar essa experiência do bem-sucedido para que possa trazer outras pessoas para serem bem-sucedidas, né? Eu acho que esse vai ser a grande lição nossa da palestra de hoje, dessa discussão nossa. Tá? A gente repensar, a experiência da Liliane é muito semelhante à experiência que nós temos dos técnicos extensionistas no país, a ação da prefeitura também, né? E como agora fazer esse empoderamento, né? Como a gente poder trabalhar tecnicamente o empoderamento das famílias desde o começo para que elas possam se sentir seguras com a tecnologia e, ao mesmo tempo, executando a contento, né? Então, eu imagino que a Liliane tem além disso, esse é um outro ponto. Eu sou capaz de apostar que a Liliane deve ter uma satisfação muito grande de fazer o acompanhamento com as famílias. Então, provavelmente, ela deve cumprir uma meta muito maior do que aquela exigida pelo próprio sisteminha. Quer dizer, o prazer de estar junto com as famílias que estão trabalhando faz um envolvimento também diferenciado na ação. Isso acontece, Liliane? Como que é o coração com isso tudo que você faz? Para nós aqui é bom, porque aqui em Urbano Santos nós somos 6 técnicos. Então, foi separado para cada técnico tomar de conta de um dos projetos da Embrapa. Eu estou mais focada no sisteminha e agora eu peguei o Procap também. Estou dando assistência no Procap. Mas temos os outros técnicos que acompanham os campos agrícolas e o plantio da macaxeira. Então, não fica tão difícil para nós aqui, porque não é tão grande a cidade e não dê para a gente acompanhar todos os projetos que tem na cidade. Dá para a gente fazer um trabalho bem acompanhado mesmo, acompanhando o beneficiário. Eu praticamente, os meus beneficiários do sisteminha aqui, eu vou, antes da pandemia, eu ia um dia na semana, em cada. Mas depois que começou a pandemia, não está dando para ir. Eu evito o máximo ir. Mas de vez em quando eu ainda dou um pulinho em um, dois, os que eu vejo que realmente querem continuar com o projeto. Faço um esforcinho e vou onde eles. E vejo como é que está o trabalho deles, vou orientando o que eles têm que fazer. O que atrapalhou um pouquinho nesse momento da pandemia, o desenvolvimento do sisteminha, foi a questão. Eles têm a produção deles para se alimentar, mas ele queria sair para vender. E como não podia estar saindo, não podia e não pode, ele estava um pouquinho cabisbaixo. Ah, eu vou parar de estar produzindo porque eu não estou vendendo. Aí eu montei um grupo aqui do WhatsApp, que era o delivery de hortaliça, de ovo, para ele não parar a venda dele. E ele continuar com o entusiasmo dele de estar produzindo. Então, quer dizer que a pandemia está
forçando a inovar, né? E o delivery pode ser uma inovação para isso. Agora, as famílias que estão com o sisteminha, Liliane, é a minha última pergunta. Você tem visto assim, elas têm, com essa fase mesmo da pandemia, né? Elas têm tido dificuldade em manter a segurança alimentar da família? Não. A segurança alimentar da família tá bem equilibrada, porque o que está mais dificultando mesmo é o excedente da produção que estava deixando ele triste, porque ele não estava podendo sair para vender. Mas para a alimentação deles está perfeito. E agora, acho que é a última mesmo, porque complementa essa, né? Desse grupo todo que você está acompanhando, quando você fala assim, 2 ou 3 deram mais certo, você está dizendo que eles deram mais certo porque eles se tornaram empreendedores e querem crescer com o sisteminha, ou porque, vamos supor, os outros não têm essa determinação, mas estão bem com a segurança alimentar. E aí eu encerro. É porque temos, vamos supor aqui no Humano Santo, a gente tem uns 3 realmente que eles querem crescer como empreendedores, produzir os alimentos deles e produzir para venda. Agora os outros só para produção alimentar mesmo e devagar ainda. O mais complicado aqui, que eles acham, nós como técnico também achamos, é a questão do tanque de taipa. Porque aqui a gente tem uma praga cupim, não demora muito tempo, eles começam a roer as estacas e aí acaba que caindo. Já chegou a cair tanque de 2. Aí lá vai aquele trabalho, arrumar a caixa d'água para botar os peixes, para poder fazer uma reforma. É esse o mais complicado para a gente aqui, é o tanque de taipa. E o pessoal já conhece esse modelo novo, né, da Start, que é o tanque de placa, que não fica muito caro e dá para a pessoa capitalizar aos pouquinhos. Ou eles estão esperando algum acesso pela política pública também? Eles mesmos beneficiários ainda não conhecem. Eu fui em um treinamento em Açailândia, que é justamente era para a gente ter começado antes da pandemia e não deu, a fazer o de placa. Só que não deu para começar por causa da pandemia, mas assim que passar, nós vamos começar e mostrar para os outros beneficiários que é o melhor para eles, esse de tanque de placa. Ok. Bom, se algum colega quiser fazer mais uma pergunta para a Liliane, nós já estamos aqui há 1 hora, né? Eu não vou ocupar para a gente não atrapalhar o jantar da turma. Aí o Evandro, né? Quer falar alguma coisa? Isso. Uma boa noite. Liliane, prazer. Eu sou Evandro, aqui do Emater de Oeiras. Parabenizar você pela participação aqui com a gente e também pelo seu trabalho que você desenvolve aí na sua cidade, Urbano Santos, não é isso? Isso. Eu queria ver 2 pontos com você. O primeiro, você ainda enfrenta dificuldades assim, por conta de resistência das famílias, quando você está prestando suas orientações. E outro ponto, no que se refere a outras famílias aí do teu município que não estão sendo beneficiados pelo programa, ou seja, que não são assistidos por essa política pública. Já despertou interesse neles, visitando os sisteminhas montados, já despertou interesse em montar por conta própria esse sistema ou já procurou vocês aí para prestar orientações sobre a implantação de um sistema como esse? De algumas famílias que foram montadas, o sisteminha foi interesse deles, que vieram atrás, que foram fazer visita e gostaram do projeto e pediram. Aí, como a prefeitura tinha o sisteminha na época, aí foi dando para as pessoas, mas foi mais aquele coisa de momento, alguns. Ah, porque fulano ganhou, eu quero ganhar um. E aí é onde não funciona
o sisteminha, porque ele viu, fulano ganhou, está trabalhando, está produzindo seu próprio alimento, o excedente está vendendo, então tem aquela questão de olhão. Fica naquela, fulano ganhou, eu quero um. Ganha e não trabalha. E a questão eu já encontrei beneficiário duro de aceitar a parte técnica da gente. Isso não é assim, vamos fazer dessa forma. Aí ele vem e diz, mas eu faço isso desde quando eu me entendo por gente. Certo, você faz esse trabalho, só que as coisas vêm mudando ao decorrer do tempo. Então, vamos trabalhar dessa forma aqui, que vai dar tudo certo. Mas a gente encontra gente cabeça dura que não aceita as técnicas da gente passando para eles. Você até citou aí na questão do grupo de WhatsApp, né, para tentar ajudar na questão de comercialização. Vocês já têm acesso aí no município de vocês às políticas públicas de apoio à comercialização, como os programas de aquisição de alimentos, ou vocês estão utilizando apenas essas estratégias de venda mesmo às famílias mesmo, aos consumidores comuns aí? É só a venda local mesmo do município. A gente teve, eu acho que, se eu não me engano, em 2013 teve o PAA, só que por algum motivo eu não lembro qual que desandou, parou tudo. A gente já teve o PAA, onde os agricultores produziam e vinha deixar na secretaria, a secretaria levava para as escolas, creche, que era comprado dos agricultores, o alimento. E aí, mas deu uma parada e não voltou mais. Porque, assim, diante da situação, a gente percebe, né? A gente tem acompanhado aqui a grande dificuldade mesmo das famílias. A gente aqui, eu posso citar eu e o Levi, que a gente recentemente tem feito esse trabalho, de elaborar projetos através da Conab, PA da Conab. Através de associações, a gente pega essas associações bem organizadas que estão produzindo e a gente está fazendo propostas para aquisição, porque a gente entende e a gente está percebendo a dificuldade dessas famílias em fazer essa comercialização. Eu acho assim que seria interessante você cobrar até mesmo da sua equipe gestora aí, na questão do município, de buscar ações nesse sentido, porque a gente entende que auxilia muito as famílias, principalmente nesse momento em que estamos passando. Tem alguma consideração, Lili? O celular que estava descarregando aqui. Também já estamos no finalzinho. Bom, eu vejo que a gente avançou bastante hoje, né, no tema e fiquei muito satisfeito porque, Liliane, você está sendo privilegiada. Nós tivemos uma quantidade de perguntas relativamente grande das pessoas interessadas. Né? Nós tivemos um determinado momento aí com mais de 10 pessoas na sala, dos técnicos, e enriqueceu bastante. Nós estamos fazendo um apanhado geral. Eu estou gravei a sua participação, o link deve ficar pronto até 48 horas. Aí vou disponibilizar e, no mais, se não tiver alguma pergunta, nós já estamos avançando aqui um pouquinho, mais de 10 minutos depois da hora. Eu gostaria de agradecer a sua participação e a de todos os colegas e colocar, então, à disposição, tá? O nosso grupo para discutir e a gente está amadurecendo aí, vamos ver. Eu imagino que eu consegui encerrar o sisteminha com 3 dúvidas apenas, né, na minha conclusão final. E essas 3 dúvidas, elas colocaram, na época, todo o meu esforço, de 2015 até 2019, quando eu apresentei a solução do sisteminha causal, que é
em cima praticamente da logística. E é o que eu vou encerrar aqui para a gente pensar. Como fazer chegar insumo de qualidade com preço justo a cada um dos beneficiários, como fazer chegar a informação adequada de como usar esse insumo a cada um dos beneficiários, e terceiro, como viabilizar ou melhorar as fontes de recursos que possam fazer com que o beneficiário possa implantar um dos 15 módulos ou dos 15 módulos, ou alguns deles, na sua propriedade. Então, a segunda, ela cria o empoderamento da informação, do questionamento, e a primeira, dá a condição de se estabilizar. Então, foi essas três que a gente conseguiu solucionar e que hoje a gente vem colocar na prática para que o Emater no Piauí possa trabalhar isso. E essa logística ela é fundamental porque é ela que vai gerar o fluxo, né, do caminho entre a produção e o excedente de produto, para que o produtor possa ficar preso dentro da escala. E atualmente, o papel do multiplicador popular. Então, com isso aí, eu considero o nosso bate-papo encerrado. Se alguém quiser fazer uma consideração final, senão eu deixo a Liliane agradecer e finalizar. Aí a gente, na próxima quarta-feira, a gente conversa mais um pouquinho. Tá? Muito obrigado, Liliane. De nada, professor. Gente, eu que agradeço pelo convite. Desculpe se eu não respondi de acordo com o que vocês estão querendo, mas estamos aqui para ajudar no que for possível. Quero desejar uma boa noite a todos. E estamos aqui. Obrigado, então. Eu só quero agradecer assim, de estar trocando essa experiência, nós que somos técnicos, sabendo a realidade do Nordeste. Foi muito bom o diálogo. Essas perguntas que o professor está nos colocando é o que nós estamos também buscando, assim, para ajudar essas famílias e também a desenvolver também o nosso território, aqui no caso do Vale do Canindé, e aí também está compartilhando esse conhecimento. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado, professor Luiz Guilherme, por nos proporcionar esse ambiente de troca de informação. Eu agradeço. Então, uma boa noite, vamos lá jantar, senão a gente leva puxão de orelha daqui a pouco. Um abraço, gente. Até a próxima. Boa noite.